tarde a todos. Apenas umas breves palavras para dar as boas-vindas em nome da Casa dos Açores em Lisboa a todos os que aqui se deslocaram esta tarde e afirmar desde logo quão orgulhosos nos sentimos por acolher esta exposição sobre a Terra de Quental. Quero agradecer muito especialmente a honrosa presença do seu Secretário Regional da Educação e Cultura, professor Dr. Avelino Menezes, em representação do Governo Regional dos Açores. Professor Avelino Menezes, que é um velho amigo desta casa e um apoiante desde sempre das nossas atividades. Bem-aja, Sr. Professor Avelino Menezes. Agradeço também as presenças de tão grande significado para nós da doutora Ana Maria Almeida Martins, a quem dirijo muito obrigado pela sua disponibilidade e pela intervenção que fará daqui a pouco, após o filme, o vídeo documental Antero, Verbo Vivo da Cultura Açoriana. A doutora Ana Maria Almeida Martins é doutorada honoris causa pela Universidade dos Açores e é a primeira cidadã honorária da cidade de Ponta Delgada. E, como todos nós sabemos, uma das nossas maiores especialistas em Antero de Quental. Saúde ainda o Sr. Dr. Guilherme de Oliveira Martins, administrador executivo da Fundação Carlos de Gulbenkian, que muito nos honra com a sua presença. O Sr. Dr. Edwino de Jesus, nosso presidente da Assembleia Geral desta Casa. O José Couto, estudioso de Antero de Quental. A doutora Teresa Viveiros, que tem sido o nosso ponto de ligação para este efeito ao Governo dos Açores, e todos vós, e peço desculpa, o Sr. General Alfredo Cruz, que também nos honra com a sua presença, e muitos outros amigos, e peço desculpa de não referir todos. Dito isto, permitam-me recuar um pouco a fim de explicar brevemente a razão desta exposição. Eu tive o privilégio de visitar no ano passado, em Toronto, no Canadá, a exposição Antero de Quental e Vitorino Nemésio, Verbos Vivos da Cultura Açoriana. Tendo ficado muito agradado com o que vi, propus ao Governo Regional dos Açores que a exposição se realizasse em Lisboa. Tendo obtido luz verde para este efeito, houve, contudo, a necessidade, por razões logísticas, de limitar a exposição a Antero de Quental. Ainda que a Casa dos Açores mantenha a intenção de organizar ainda este ano, em que se evocam os 40 anos da morte de Vitorino Nemésio, uma sessão sobre Vitorino Nemésio nas nossas instalações. O interesse da Casa dos Açores na exposição sobre Antero resulta, por um lado, de nunca ser demais dar a conhecer a vida e a obra do grande filósofo e poeta Antero de Quental e, em particular, a sua ligação à cidade de Lisboa, que é muito pouco conhecida. Recordo que aqui bem perto, no Jardim da Estrela, se encontra uma estátua de Antero de Quental que pouca gente conhece. A Casa dos Açores em Lisboa desenvolve uma atividade cultural intensa, passa publicidade, que se salda em mais de 40 eventos culturais por ano. Temos sessões culturais praticamente todas as semanas e um público fiel que acorre às nossas sessões. Sabíamos, pois, de antemão que este público aprovaria a realização da exposição sobre Antero nas nossas instalações. Até porque é muita a curiosidade que Antero continua a despertar, nomeadamente o seu socialismo ético e utópico, o seu humanismo, as posições que tomou quando o ultimato inglês e, naturalmente, a sua poesia ímpar e de grande sensibilidade. Em termos pessoais, se me é permitido, a figura de Antero sempre me cativou, desde que li ainda em jovem o soneto Morse Amor, aquele que fala do corcel negro e do seu cavaleiro, e mais tarde o soneto Na Mão de Deus tornou-se um dos meus sonetos preferidos.
Em resumo, e para acabar, foi possível, graças ao apoio do Governo Regional dos Açores, organizar esta exposição na nossa casa, para a concretização da qual trabalhamos de perto com o Governo Regional e em especial com a doutora Teresa Viveiros, que foi o nosso ponto de contacto e com quem podemos acertar a programação. Sabemos que, fruto desta parceria, a exposição ganhou um caráter itinerante e depois de Lisboa vai estar em Vila do Conde e seguirá também para o Brasil. Muito obrigado a todos mais uma vez e vou passar de seguida a palavra à doutora Teresa Viveiros e seguidamente ao Sr. Professor Avelino Menezes, antes de vermos o filme, e após o qual teremos uma intervenção da doutora Ana Maria Almeida Martins. Obrigado. Boa tarde a todos. Cabe-me a mim falar um bocadinho da exposição. O Sr. Engenheiro já contextualizou. Efetivamente, o ano passado, na premissa do Sr. Secretário Regional da Rui Betancourt, seria levar um pouco dos Açores ao mundo e levar esses Açores ao mundo através da cultura. E escolhemos Antero Cantal e Vitorino Mâncio. A exposição que aqui temos, de facto, foi adaptada, é itinerante, o que nos coloca aqui algumas condicionantes. Não é possível trazer determinadas obras plásticas de grande valor e livros também. No entanto, acreditamos que é uma exposição didática e, ao fim e ao cabo, dá para conhecer um pouco da obra e do homem que Antero foi. A exposição começa justamente por citar um excerto de Manuel Jorge Botelho e foi a partir daí que construímos o resto da exposição. Nas suas 30 crónicas, o Manuel Jorge Botelho tem um canto texto que diz mais ou menos assim: é ano que já cá não está, e a eu a rasgar a miserável tristeza que há muito sitiu o campo de São Francisco, quando me deparei com um casal em frente do banco de Antero. Ela vinha de máquina fotográfica ao peito, e ele, num retopinho imbecil, levantou-se, abriu os braços e disse: tira uma foto, foi aqui que o gajo se matou. Quando a máquina fotográfica disparou, todas as pombas, feridas de vergonha, levantaram voo. De facto, na nossa terra, o Antero Cantal tem sido mais lembrado pela forma como pôs termo à vida do que pela sua obra. Quando a exposição foi levada a Toronto, perguntaram os leitores da biblioteca which one committed suicide. E outro dia estava a ir há uns meses estava a ir para o trabalho, e passo lá frequentemente, e estava a guia turística que referiu: aqui matou-se um poeta e temos aqui a escultura da Madre Teresa da Anunciada. Portanto, é isto que tem ficado. E nós queremos contribuir, de uma forma pequena, obviamente, mas para se difundir a obra de Antero. Começamos depois, são 4 pequenos núcleos. No pequeno núcleo é dedicada à parte biográfica e começamos com uma gravura do Urbano, uma gravura lindíssima, onde ele, de certa forma, vai buscar inspiração à arte rupestre. Ele inspira-se na fotografia, com licença, a famosa fotografia da geração de 70, em que o Antero está a ocupar o lugar central. Se quiser ver, está ali, mas deixa os outros elementos saem, mas deixam um elemento muito forte naquela gravura que é o chapéu de Oliveira Martins, para fazer a ligação que o Antero teve ao longo da sua vida com Oliveira Martins. Há também a referência à famosa carta autobiográfica que Antero escreveu a Storck. Depois, os outros 2 painéis é narrada a biografia de Antero Cantal, tendo sempre o cuidado de introduzir alguns excertos do próprio Antero, das suas cartas. No segundo núcleo, que é este que está aqui nesta sala, é constituído por 4 painéis. Um homem dá-se a conhecer através das suas cartas. Temos ali a reprodução do manuscrito de uma carta datada de 29 de agosto de 1891 a Oliveira Martins.
Os seus amigos, os seus contemporâneos, relatam o tipo de homem que Anter foi. E há uma frase de Saramago que diz que, no fundo, todos somos bibliotecas porque guardamos leituras no nosso interior como o melhor de nós mesmos. Fazemos aqui também referência às leituras de Anter que contribuíram para a sua formação intelectual, espiritual e moral. Numa terceira parte da exposição é feita a referência à obra, à sua diversa obra literária, desde a poesia, a prosa, os ensaios, e termina com o soneto Solene Verba, pelo valor que encerra. Na quarta parte, finalmente, Anter, para além de Anter, temos o retrato de Domingos Rebelo. Para Toronto, levamos de Columbano, uma reprodução de Columbano, através de uma parceria com o Chiado. No entanto, para aqui, achamos que seria mais interessante trazer a obra de Domingos Rebelo, até porque ele vai se inspirar no retrato que era o preferido do Anter de Quental. Há também mais uma reprodução do Urbano, um caderno de desenhos de estudos que ele fez sobre Anter de Quental. E depois uma série de... são enumeradas várias esculturas e homenagens póstumas em relação ao Anter de Quental, bem como a vária bibliografia que tem saído acerca dele. O vídeo documental, de certa forma, segue a narrativa da exposição, porque é para estar a passar nos lugares em que a exposição estiver patente. Há uma primeira parte biográfica e depois uma coletânea de perspectivas, onde temos aqui visões muito diversificadas que vão desde o Anter como homem, para a parte filosófica, o socialismo, as traduções que se têm feito acerca da sua obra, mas para além disto, para além desses contributos, ao longo do vídeo vão passando de imagens também de obras plásticas, de livros sobre Anter e, no fundo, para também fazer um bocadinho de divulgação nessa área. Eu queria agradecer a todos que contribuíram, quer para a exposição, quer para o vídeo. Ana Maria, obrigada, não só por estar presente no vídeo, mas ter tido a paciência de fazer a revisão ao texto. Dr. Guilherme Oliveira Martins, também dos entrevistados, ao José Couto, ao amigo José Couto, e todos os outros que não puderam estar aqui presentes. Em relação à montagem dessa exposição, agradecer enormemente ao engenheiro Eduardo Coelho, ao Carlos Borges, à Dona Eduardina e à Dona Madalena. Muito obrigada a todos. Passo então a palavra ao Sr. Secretário. Em primeiro lugar, eu quero saudar a Casa dos Açores, onde estou uma vez mais com muito gosto, e faço essa saudação na pessoa do Sr. Presidente. Também saúdo o Dr. Guilherme Oliveira Martins, a Dra. Ana Maria Almeida Martins, as principais estudiosas de Anter de Quental, e a todos os convidados, os amigos, as senhoras e os senhores que aqui estão. Endereço, portanto, os meus cumprimentos. Por mais anos que passem, por mais décadas que passem, por mais séculos que passem, de Anter de Quental resta sempre a memória e o exemplo. À escala regional, José Bruno Carreiro, o seu principal biógrafo, considera-o a maior glória dos Açores. À dimensão nacional, António Sérgio afirma tratar-se do maior poeta português depois de Camões. E antes disso, e ainda por cima no estrangeiro, nomes ilustres da cultura evocam a excelência do pensamento anterior. A título de exemplo, essa de Queiroz relembra Michelet quando refere que Portugal seria um grande país vivo se entre nós houvesse 4 ou 5 homens como Anter. Por sua vez, Unamuno assevera que na Grande Espanha não há nada que se lhe assemelhe. Neto de André da Ponte Quental,
um dos signatários da Constituição de 1822, filho de Fernando Quental, um dos bravos do Mindelo, Antero de Quental, que nasce entre as revoluções francesas do século XIX, a de julho de 1830, que origina a queda das monarquias absolutas, e a de fevereiro de 1848, que incentiva a difusão das doutrinas democráticas, Antero evidencia um forte propósito de intervenção política tendente à alteração das relações sociais. Desiludido com o falhanço da regeneração anunciado pelos liberais e perante a crise financeira, cívica, política dos anos 70 e 80 do século XIX, que depois culmina no ultimato inglês de 1890, Antero de Quental organiza as Conferências Democráticas do Casino. Apesar da curta duração da experiência, as conferências são uma verdadeira tribuna de reflexão sobre o passado, o presente e o futuro de Portugal, de onde brotam, aliás, novas soluções de ação política. Por exemplo, o ideário socialista de raiz perdoniana e as primeiras aspirações republicanas, tudo isto muito próprio do espírito e da ação de um modernista. Após a publicação das Odes Modernas, autêntico manifesto de uma geração revolucionária que desafia a tradição, no decurso da denominada Questão Coimbrã, a obra de Antero, a miúdo tocada pelo gênio, assume efetivamente a feição de símbolo e de escândalo do nosso pensamento mais progressista, cuja influência perdura até hoje. Aliás, na Universidade de Coimbra, mais do que a obtenção de um bacharelato, Antero ensaia o talento da liderança que o arvora, a guia de uma nova geração. Com efeito, é o fundador da Sociedade do Rei, o inspirador da Rolinada e o primeiro responsável pela admissão do reitor Basílio Pinto, sucessivamente acusado de reacionarismo pedagógico. Ademais, em contexto universitário, o confronto com novas correntes políticas e ideológicas que afluíam da Europa mais ilustrada pelas leituras de Hegel, Vico, Proudhon, Balzac, Victor Hugo, Darwin, entre outros, ocasionam uma autêntica revolução intelectual e moral no próprio Antero, mas também no país. Na defesa das suas propostas, Antero de Quental evidencia firmeza e autenticidade. É por isso que, após o intento, aliás gorado, de alistamento no exército revolucionário de Garibaldi, experimenta a vida de tipógrafo por entre o operariado de Paris. É por isso que, perante o encerramento das Conferências Democráticas do Casino, confronta pública e violentamente o mentor de uma tal medida, o também açoriano Duque de Ávila e Golama, que adquirira proeminência na orgânica do Estado. É ainda por isso que, nos últimos anos da vida, após o exílio voluntário em Vila do Conde, presida a Liga Patriótica do Norte, que emerge da humilhação inglesa. Aliás, Luís Magalhães, que solicita a participação e a liderança de Antero, justifica pelo facto de que, passo a citar, entre o seu pensamento, as suas palavras e as suas obras, houve sempre a conexão da mais inabalável coerência. Antero de Quental reconhece que deve haver uma relação profunda entre o homem e a terra em que nasceu e se criou. Aliás, muitos literatos individualizam marcas de açorianidade na sua poesia, por exemplo, nas vastas referências ao mar e ao vento. No entanto, muito rapidamente, Antero transita dos Açores para Portugal e para o mundo, igualmente das problemáticas tardo-oitocentistas para o domínio da intemporalidade. Por isso, suscita a atenção das universidades, também da Universidade dos Açores, que naturalmente evolui da percepção da insularidade para a cultura da universalidade. Folgo muito pela presença nesta sessão da doutora Ana Maria Almeida Martins. Como já foi dito aqui
doutor honoris causa pela Universidade dos Açores desde 21 de outubro de 2010, por ser uma das principais, quiçá a principal estudiosa e conhecedora da obra de Antero de Quental. Pelo trabalho desenvolvido na Biblioteca Nacional, por exemplo, na classificação dos espólios, pelo trabalho desenvolvido em Vila do Conde, por exemplo, na organização do Centro de Estudos Anterianos e, sobretudo, por possuir uma numerosa e uma rica bibliografia, a doutora Ana Maria Almeida Martins contribuiu para o acréscimo do conhecimento sobre a maior glória das letras dos Açores. Falo muito pela realização desta iniciativa na Casa dos Açores de Lisboa, por ser esta casa a guarda avançada dos Açores no Portugal continental. E neste Ano Europeu do Património Cultural, nada melhor do que afirmar os Açores fora de portas por via da cultura. E precisamente pela ação do nosso vulto cultural maior, por ser ele um dos melhores contributos das ilhas para o progresso da civilização. Bem sei que o termo civilização está em desuso, mas ainda é a designação clássica de desenvolvimento, que por sua vez é sinónimo de progresso político, económico, social, científico e artístico. Foco também muito pela presença nesta sessão do Dr. Guilherme de Oliveira Martins, que é hoje a face portuguesa deste 2018 Ano Europeu do Património Cultural. E esta exposição insere-se precisamente nas atividades do 2018 Ano Europeu do Património Cultural. Como alguém já disse, a Europa quase que verdadeiramente não existe. Por isso mesmo, ela carece de marcas de identidade eventualmente individualizáveis na dimensão temporal, na dimensão patrimonial. De facto, pelo lado da cultura, a Europa caracteriza-se pela diversidade ao ponto de George Steiner lhe prognosticar a morte caso se esqueça de que Deus reside no pormenor. Quer tudo isto significar que não há uma matriz cultural europeia muito nítida. Assim, na gênese da declaração de 2018 como Ano Europeu do Património Cultural, radica o reconhecimento da valia do património na tentativa da fixação de uma identidade comum à generalidade dos europeus. Neste contexto, a descoberta e a exploração patrimoniais incutem nos cidadãos um sentimento de pertença a um mesmo espaço, apesar da diversidade das paisagens, na sucessão do tempo, apesar das rivalidades históricas. Além disso, a comemoração corresponde a um abalo cultural contra a degradação, mesmo o desaparecimento de uma multiplicidade de vestígios do passado que contribuem para a compreensão do presente e para a projeção do futuro. Aliás, são muitas e graves as ameaças patrimoniais. Por exemplo, os efeitos da corrosão da natureza, a pressão da sociedade e da economia, as consequências da guerra, inclusivamente o impacto da globalização que acentua a crise dos valores. A somar a tudo isto, o simples facto da Europa conter 453 dos sítios inscritos na lista do Património Mundial da Unesco, quase equivalentes a metade dos registros mundiais, também justifica a invocação da valia patrimonial. Em Portugal, e por extensão nos Açores, a comemoração do património cultural adquire uma premência ainda maior pelas melhores e pelas piores razões. Na Europa, nós somos um bom exemplo de esbatimento de diferenças, de consolidação de afinidades, isto é, de uma unidade política e de uma identidade cultural quase milenares. Na Europa, nós somos um mau exemplo de fruição patrimonial enquanto povo que menos visita os museus
e que também menos considera os bens patrimoniais no planeamento das suas férias. Nos nossos dias, a defesa do património é um imperativo. Para tanto importa a harmonização da teoria com a prática. Se estamos na vanguarda discursiva, sempre insistentes, na reivindicação de que os outros façam e cumpram, jamais podemos ficar na retaguarda operativa, alheios ao ato do melhor fazer. Mais do que isto, das instituições que tutelam o património e das organizações que promovem o património, urge a sensibilização da comunidade dos cidadãos, indispensável no resguardo do património imóvel contra todas as corruptelas, indispensável no resguardo do património imóvel contra o perigo do extravio acentuado na falta de um conveniente registro. Neste processo, o objetivo capital consiste na mobilização da juventude para a causa patrimonial através da inclusão de temas do património cultural no ensino e na investigação, eventualmente com algum reforço do investimento do Estado. Todavia, a salvaguarda dos bens de valor patrimonial demanda a atração de toda a gente, jamais o seu afastamento. E ainda para que o povo seja o principal defensor do património, jamais um inimigo, há que proceder à conciliação da tradição com a modernidade, para que os bens e os valores patrimoniais não sejam tidos como um incómodo, antes como uma mais-valia para os cidadãos e para as comunidades. Se trabalharmos bem para a defesa do património, basta a prática da profilaxia, traduzida na sensibilização do indivíduo e na fiscalização do desvio. Só depois resta o tempo e o espaço para a reprimenda que se espera seja sempre excepcional. Nos Açores, para a comemoração de 2018, Ano Europeu do Património Cultural, o Governo gizou um programa a ser desenvolvido pela Direção Regional da Cultura da Secretaria Regional da Educação e Cultura, também pelo Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas, que mais se correlaciona com os organismos europeus. Hoje, aqui em Lisboa, estamos a concretizar uma das iniciativas do Governo dos Açores de demonstração pública do nosso património cultural que ancora a nossa identidade açoriana no conjunto dos portugueses. Muito obrigado.